O oceano, um vasto e misterioso mundo, uma área que cobre mais de 70% da Terra, mas mesmo assim não sabemos metade sobre seus mistérios. À primeira vista, sua superfície parece calma e até mesmo convidativa, mas basta mergulhar um pouco para saber que esse é um lugar onde a luz luta para existir e onde criaturas que parecem ser de outro mundo espreitam nos frios e sombrios oceanos que parecem não ter fim. Conforme descemos nas profundezas, a luz do sol some e a escuridão é a única coisa que você vê. O silêncio absoluto é o que você consegue ouvir e um peso esmagador é o que você consegue sentir. Esse é um ambiente que poucos humanos ousam explorar. E é aqui, nesse abismo sombrio, que a vida se adapta de formas surpreendentes, revelando um espetáculo secreto e anômalo. A bioluminescência é um fenômeno fascinante onde organismos vivos produzem uma luz através de reações químicas. Esse processo ocorre quando a enzima luciferase interage com a molécula luciferina, que acaba criando uma luz fria que não tem uma produção significativa de calor. No mar, nos oceanos, cerca de 90% das criaturas possuem essa característica de poder criar essa luz, que eles podem usar para comunicação, camuflagem ou atrações de presas. O frio congelante do Ártico, onde a luz é escassa e as águas são quase congelantes, vive uma criatura extraordinária, o tubarão da Groenlândia. Com mais de 6 metros de comprimento, esse tubarão gigante pode parecer bem lento, mas sua verdadeira surpresa está na sua longevidade. Algumas pesquisas indicam que ele pode viver mais de 400 anos, que acaba tornando o vertebrado mais longevo do planeta. Alguns tubarões da Groenlândia, que nasceram no século XVI, ainda podem estar vivos até hoje. Seu segredo? Um metabolismo extremamente lento, adaptado às águas gélidas, onde cresce apenas cerca de 1 centímetro por ano. Essa lentidão é a chave para que essa vida se sustente por séculos. O Triângulo das Bermudas é uma região no Oceano Atlântico que ficou famosa por inúmeros desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo dos anos. Um dos casos mais emblemáticos e bem documentados que a gente tem aconteceu em 1945, quando o esquadrão de 5 aviões de treinamento da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Voo 17, simplesmente desapareceu durante uma missão de rotina. O que torna esse caso ainda mais estranho e curioso é que a aeronave enviada para resgatar o voo 19 também desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Desde então, muitos pesquisadores tentam explicar esses eventos, apontando para tempestades repentinas, falhas humanas e até problemas de navegação como as causas mais prováveis. Apesar disso, o mistério e a aura de mistério que cerca o Triângulo das Bermudas continuam fascinando e assustando pessoas até os dias de hoje. A brinícula, mais conhecida como Dedo da Morte, é uma formação natural extremamente rara e impressionante que ocorre nas águas geladas da Antártida. Ela é formada quando a água supercongelada e muito salgada escapa das camadas de gelo e desce pelo fundo do oceano, criando uma espécie de tubo de gelo que vai crescendo para baixo. Essa estrutura parece um dedo de gelo gigante que vai congelando e matando tudo em seu caminho, incluindo pequenos animais marinhos como estrelas do mar e ouriços. O fenômeno é tão mortal quanto fascinante e nos mostra como a natureza ao mesmo tempo pode ser bela e letal em ambientes extremos. A água-viva imortal, chamada Turritopsis dorni, tem um segredo que parece mágico. Ela consegue recomeçar a vida várias vezes. Quando ela está machucada, doente ou ficando velha, ela envia um sinal para suas células, como uma mensagem química que diz: vamos voltar ao começo. Essas mensagens são feitas por moléculas chamadas hormônios e fatores de crescimento, que dizem para as células mudarem. As células param de ser especializadas, ou seja, elas deixam de fazer o trabalho que estavam fazendo antes, e voltam a ser células joviais, parecidas com o que a água-viva tem quando é bebê. Elas resetam as instruções internas, chamadas genes, para um estado mais simples e flexível, e assim podem virar qualquer tipo de célula de novo. E depois disso, essas células jovens se multiplicam e ajudam a formar a água-viva outra vez, começando seu ciclo de vida do zero. Esse processo incrível chama-se transdiferenciação, e ele permite que a água-viva praticamente fuja da morte natural e continue vivendo por muito e muito tempo.
O mar leitoso é um fenômeno impressionante onde a água do oceano aparece com uma cor branca ou opaca, dando uma aparência quase sobrenatural ao ambiente. E essa colaboração acontece por causa da presença de bactérias e minérios suspensos, como o sulfato de bário, que reflete a luz de maneira especial. Um dos exemplos mais conhecidos desse fenômeno é o mar leitoso do Caribe, onde a água tem um tom azul esbranquiçado, criando um cenário que parece saído de um sonho. As estruturas de Yonaguni são formações submersas encontradas perto da ilha de Yonaguni, no Japão, que despertam muita curiosidade. Elas parecem escadarias, plataformas e formas geométricas que lembram construções feitas pelo homem. Alguns arqueólogos defendem que essas formações são ruínas de uma antiga civilização perdida, que foi submersa pelo aumento do nível do mar. Por outro lado, muitos cientistas acreditam que as estruturas são formações naturais, esculpidas pela erosão e pelo movimento das placas tectônicas. O mistério sobre a verdadeira origem dessas estruturas ainda não foi resolvido, o que torna um local um enigma fascinante nas profundezas do mar. No fundo do oceano, exploradores e cientistas às vezes capturam imagens de um fenômeno luminoso raro, esferas roxas que brilham e parecem pulsar na escuridão. Em 2012, um mergulhador japonês, Noritaka Minami, filmou uma dessas esferas em águas profundas próximas à costa do Japão, registrando algo até então pouco documentado. Segundo Minami, a esfera emitia uma luz roxa suave, que iluminava brevemente o ambiente ao seu redor, criando uma atmosférica quase mágica. Embora algumas teorias surgiram que essas esferas possam ser organismos bioluminescentes ainda desconhecidos ou bolhas de gás com propriedades químicas especiais, os cientistas ainda não têm uma explicação definitiva para esse fenômeno. Essas luzes misteriosas continuam sendo um convite para explorarmos mais fundo o que o oceano ainda guarda de desconhecido. O Leviatã é uma criatura mitológica que aparece em diversas culturas e histórias ao redor do mundo. Ele simboliza o poder gigantesco e o mistério do oceano profundo, representando o medo do desconhecido que o homem sente diante das águas. Não existem registros fictícios ou históricos que comprovem a existência real dessa criatura. Mesmo assim, o Leviatã continua sendo uma figura poderosa na imaginação popular, inspirando livros, filmes e lendas. Ele é o símbolo das forças incontroláveis e invisíveis que ainda habitam o oceano.